E aí, pessoal, o caminho do Grêmio, o único caminho possível para tentar fugir. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mais uma derrota, mais uma mudança, muda o departamento de futebol, mudam alguns pensamentos. O Grêmio trocou em determinado momento Paulo Luz, o Grêmio trouxe Marcos Herrmann, o Grêmio mudou a fórmula para algumas situações. O Grêmio teve Renato, o Grêmio teve Thiago Nunes, o Grêmio teve Filipão, o Grêmio ontem teve Thiago Gomes. E agora se fala em um novo técnico. Nós vamos conversar sobre isso. Por quê? Porque existe um caminho. E aí eu faço aqui rapidamente para a gente pensar. Chega uma hora, gente, que futebol se decide pelos jogadores, pelos boleiros. A gente monta as estruturas, a gente tem coisas, a gente contrata, a gente pensa aqui, a gente pensa ali, a gente faz 3-5-2, 2-4-4-2, 4-2-3-1, 4... mas chega uma hora que é lá dentro. E ontem o que mais me escancarou na partida não foi exatamente a dificuldade que o Grêmio teve em uma troca aqui ou ali do treinador. Ah, mas ele botou o Everton, podia botar o Elias. Podia, acho que ele errou. Ah, ele trocou o A por B. Ah, tá bem. Vocês acham que o Grêmio tá onde tá porque o treinador errou em uma colocação? Claro que não. Então, quando a gente avalia isso, a gente tem que ver que em determinado momento, e claro que isso escancara, e se a gente quiser nominar, isso escancara o líder, o dirigente que comanda esse processo, claro que sim. Mas, quando tu te dispõe a contratar alguém e pagar para ele jogar para ti com a tua camisa, tu pensa em uma coisa só: comprometimento. Isso é o que tu pede. É o mínimo. Eu acho que tu não precisa nem perguntar se alguém está ou não comprometido com quem te paga. Mas o que a gente viu ontem é o que mais me escancara. O treinador ontem tentou mudar algumas coisas. Botou mais juventude. Ontem o Grêmio tinha 8 meninos. Mas vocês pararam para pensar individualmente o jogo de ontem? E a partir daí a gente vê que o que falta é o básico, que é o tal comprometimento que eu citei. Pensem o seguinte. Vocês viram como está fisicamente o Guilherme Guedes? Isso vocês conseguiram detectar o nível físico do Guilherme Guedes? O erro no gol, eu não vou aqui culpar pela derrota, eu estou falando antes de jogar. Falta comprometimento para estar voando fisicamente, para estar ali jogando. Aí a gente vai um pouco mais à frente. O Jean-Pierre, que ontem, durante 25, 30 minutos, foi muito bem no jogo, mas durou 25 minutos. Depois ele não conseguiu mais. E não faltou vontade. É anterior à vontade. Ele tentou. Aí entra o Diego Souza no segundo tempo. E eu vou citar 4 jogadores para dizer o que eu tenho para dizer. Entrou o Diego Souza no segundo tempo. E o Diego Souza, quando entra, vai jogar de tudo que é jeito. Tentar ser armador, tentar. E aí depois entrou o Campaz. Quando a gente viu esses 4 jogando, um em cada parte do jogo, a gente viu que o que falta é anterior. Alguns jogadores não estão comprometidos, inclusive com a sua carreira. Quando tu tem um jogador de 20 e poucos anos que entra para jogar acima do peso, e não como uma emergência, porque eles estão treinando sem parar, eles não estão lesionados, voltando, não. É que falta comprometimento com a carreira. E o Grêmio hoje está utilizando jogadores descomprometidos com o processo, com a sua carreira. Não é com o Grêmio. Se eu chegar no vestiário desses e falar, quem quer? Tenho certeza que o Guilherme Guedes vai querer, que o Jean-Pierre vai querer, que o Diego Souza vai querer, que o Campaz, vai estar todo mundo junto. Mas é anterior. Por quê? Porque eles não estão apresentando nos trabalhos algo digno de estarem fortemente para enfrentamentos como o de ontem.
Nós somos desmanchados fisicamente, porque alguns jogadores não estão comprometidos. Aí vai dizer, preparador físico é ruim, é anterior ao preparador físico. O nosso preparador físico dizem ser bom, diferente do último preparador físico que passou aí, que dizem que não era nada bom. Esse dizem que é bom. Então eu não vou botar culpa nele, porque alguns jogadores estavam correndo. O Juan passou todo o jogo correndo, o Wanderson passou todo o jogo correndo. O Ferreira se matou jogando, estava morto, mas se matou jogando. O Alisson se matou jogando. O Sarará entrou depois voando. Agora alguns não caminham. Jogam 15 minutos. Profissionais do futebol. E o Grêmio afundando, jogo a jogo, tentando abraçar soluções em jogadores que sequer se abraçaram. Ontem, no final do primeiro tempo, todos viam que o time acabou. Porque tinham 4 ou 5 jogadores sem condição de jogar. O Grêmio hoje vai contratar um novo treinador. Nós vamos aqui, mais uma vez, abraçar esse treinador e tentar imaginar que ele pode, em 14 jogos, virar esse processo. E aqui é que vem o objeto disso. Chegou a hora, e aí especialmente para quem comanda, que é o presidente Romildo, de cientificamente perguntar quem quer. Não aqui. Aqui não funcionou. 4 treinadores, 2 preparadores físicos, contratações, algumas terríveis. O Campaz não tem condição nenhuma de fardar ainda. Nenhuma condição de fardar. É boleiro. O Diego Souza não pode jogar. O Guilherme Guedes tem que melhorar fisicamente para poder jogar. O Jean-Pierre tem que melhorar fisicamente para poder jogar. Se ele não melhorar porque não tem trabalho físico, demite o preparador físico. Não é o caso, deixa o Jean-Pierre fora. Mesmo que ele jogue por 30 minutos muito bem, ou então bota para jogar 30 minutos, lá, aos 15 do segundo tempo. Que aí ele vai contribuir como contribuiu ontem. Essa avaliação a gente precisa ter. O caminho do Grêmio é contar com quem consegue. Ontem, mais uma vez, o jogo nos atirou na cara a incompetência que a gente teve para gerir esse grupo mimado, esse grupo de jogadores que comanda e não tem comprometimento com a própria carreira deles. Um grupo de jogadores que a gente precisa banir depois que acabar isso. E é com eles que nós vamos. E o triste disso é que lá dentro tem muitos caras que querem muito tirar o Grêmio disso. Que estão comprometidos e que estão lutando. É alentador ver o Sarará correndo de um lado para o outro, tentando correr por ele e por outros. É alentador. É realmente fascinante ver o esforço do Ferreira, o esforço do Alisson, o esforço do Breno para tentar salvar. O esforço do Kahneman, não é só os meninos, o esforço do Walter Kahneman. É alentador. E é por eles que nós vamos estar na arena, pelos que querem, pelos jogadores que têm nesta ideia de tirar o Grêmio, a ideia também através do que construiu para si. Por quê? Porque o atleta de futebol, que é o que a gente está tentando ter dentro do Grêmio, ele precisa, antes de dar a contribuição lá para o Grêmio, ou para o clube que ele jogar, ele precisa saber que ele é profissional. Que ele não pode ir para a noite. Que ele precisa querer exatamente voltar a jogar em alto padrão. O Grêmio tem muito jogador que já não está preocupado com a sua própria carreira. E isso se reflete lá no fundo, lá no fim, olhando o que está acontecendo. O Grêmio, como eu disse, vai anunciar um novo treinador, muitos contatos, muitos nomes circulando. Me parece que as soluções ainda não foram encontradas, mas eu espero que ainda nesta quinta-feira a gente tenha o anúncio de como o Grêmio vai tocar. E aí, meu amigo,
chega lá e pergunta quem quer, mas não da boca para fora, e sim do trabalho para fora, porque fica evidente que muitos só funcionam da boca para fora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.